prova, lembrando que na semana que vem temos a prova vai ser naquele mesmo formato que vocês já fizeram a primeira, lá no sistema Prova Fácil, tá? A matéria, aquela que eu já divulguei algumas vezes, crimes contra a administração da justiça, né? Leia-se do 338 ao 359, e crimes contra a família, do 235 ao 249. Esse é o nosso conteúdo, tá? Então, na aula de hoje, eu vou passar pelos principais crimes, né, aqueles que são mais importantes, fazendo aqui alguns comentários em relação a eles. O primeiro é o crime de reingresso de estrangeiro expulso, né? Vocês devem se recordar que nós vimos essa aula, diferenças entre expulsão, extradição e deportação, né? Entre expulsão, deportação e extradição, cada uma. Só um minutinho aqui, deixa eu só configurar aqui meu vídeo aqui. Pronto. Nós vimos a diferença entre as três figuras, né? A deportação, ela tem um caráter mais administrativo, ela é utilizada quando aquele agente não preencheu os requisitos necessários para ingressar ou permanecer naquele país, não necessariamente passa, né, pelo elemento do crime, não passa pela figura criminosa. Vimos a figura da extradição, é quando o outro país solicita o envio daquela pessoa para fins de lá responder a algum processo ou cumprir alguma pena, mas o que nos interessa aqui no 338 é efetivamente o crime, a figura da expulsão. Aqui, aquele estrangeiro pratica crime no Brasil, realiza crime no Brasil e, após ser condenado por esse crime, ele é expulso do território nacional. Então, a expulsão, ela é ordinariamente uma consequência de uma eventual condenação criminosa ou criminal recebida no Brasil. Ela tem um procedimento próprio para que eu aplique a expulsão. Eu tenho que ter aí um procedimento específico próprio, e aí eu vou ter efetivamente essa possibilidade. Um detalhe importante em relação ao 338. Para que o estrangeiro pratique esse crime, ele tem que ser expulso, ou seja, eu decreto a sua expulsão, ele de fato sai do país e, antes de cumprido aquele período que se exige que ele não volte ao Brasil, ordinariamente de 10 anos, ele volta ao território nacional. Então, veja que o verbo que ele usa é reingressar, ou seja, eu saio por ter sido expulso e, sem as autorizações, as permissões, sem cumprir o prazo mínimo, eu volto ao território nacional. É diferente, vocês devem se recordar, que nós vimos na aula, de quando o estrangeiro recebe a ordem de expulsão e sequer sai. Se ele sequer sair, aí ele está cometendo crime de desobediência. Então, há uma ordem de expulsão contra o estrangeiro. Se ele sai e volta sem a devida permissão, nós estamos aí no 238. Mas se ele sequer sai, aí eu estaria no 330, o crime de desobediência. Queridos, eu vou passando aqui na revisão dos artigos, mas vão trazendo aí as dúvidas, caso vocês tenham. O artigo 339 fala em denunciação caluniosa. A chave de compreensão aqui desse artigo é que eu efetivamente faço, gero, produzo o início formal de um inquérito policial, de um processo judicial contra alguém que eu sei ser inocente.
alguém que eu sei que efetivamente não realizou aquele determinado fato. Então, imagina que você esteja ali contra alguém que, de fato, você sabe ser inocente, você sabe que não praticou aquele fato, você sabe que não tem responsabilidade sobre aquele fato, mas você faz iniciar contra ele um inquérito policial, um procedimento policial, o que quer, ou mesmo uma ação penal. É diferente do crime de calúnia. O crime de calúnia é um crime contra a honra, onde eu apenas digo, falo, relato que aquela pessoa teria praticado um crime, sendo essa acusação falsa. Aqui é diferente, aqui eu não estou apenas falando, aqui eu estou iniciando, fazendo iniciar, gerando efetivamente, gerando concretamente a instauração de um inquérito, de uma ação penal, de uma investigação por improbidade, o que quer que seja. Vimos, né, também um artigo importante para a prova, o artigo 342, o crime de falso testemunho ou falsa perícia, e vimos que esse crime se materializa quando eu, na condição de testemunha, na condição de perito, na condição de contador, na condição de tradutor ou de intérprete, eu minto, eu faço algo, afirmo algo que é mentiroso, que não é verdadeiro, né? Há aqui um elemento da mentira, ou quando eu nego ou calo a verdade. Ou seja, eu omito uma informação, eu deixo de apresentar uma informação que eu sei ser existente. Então, no artigo 342, nós vamos ter efetivamente a figura, né, concreta desse elemento que só um minutinho para ajustar aqui a minha câmera, só um minuto. Ela está com um pequeno mau contato aqui, mas já resolvi. Então, no 342, o que nós temos é isso. Aquele agente, e aí, em uma dessas 5 figuras, ele mente, ele faz uma afirmação falsa, ou ele apresenta efetivamente, ou deixa de apresentar, deixa de fornecer uma informação que considere verdadeira. Esse crime só existe na modalidade dolosa, e é muito importante que vocês lembrem do parágrafo 2º. Veja o que é que nos diz aqui o parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença o processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, aquela testemunha que mentiu em um processo, ou que omitiu informações em um processo, se de alguma forma ela, durante a tramitação daquele processo em que ela foi testemunha, ela vem e se retrata, ou seja, ela procura o juízo e diz: olha, juiz, quando eu fui ouvido como testemunha, eu menti, ou eu omiti alguma informação. E dentro dessa lógica, nós vamos efetivamente ter a possibilidade dele se retratar, e essa retratação gera a extinção de punibilidade, ou seja, o que se estimula, o que se busca, o objetivo aqui com esse parágrafo 2º é que aquela determinada testemunha, aquele determinado perito possa se retratar, possa voltar atrás, possa trazer a informação correta. Vimos também o crime de fraude processual, né? Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro juiz ou perito, lembrando do parágrafo único: se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, a gente percebe que aqui é quando eu, por exemplo, modifico o local de um crime,
modifico a arma de um crime. Então, alguém que pratica um crime altera, né, faz uma alteração ali no local daquele crime, visando aqui prejudicar a produção da prova, construir uma realidade alterna, paralela. Isso vale para qualquer situação, em qualquer processo. Isso vale para o processo civil, para o processo do trabalho, para o processo administrativo. Agora, a diferença é que quando eu faço isso num contexto que interfira, né, que impacte no processo penal, eu tenho aí um aumento da pena nos termos do parágrafo único. Então, se eu altero um documento visando criar uma situação diferente no processo civil, no processo do trabalho, eu estou lá no caput do 347. Agora, se eu faço isso dentro de um processo penal, aí eu estaria no parágrafo único, portanto, teria aí um aumento de pena significativo. Lembrando também, nós vimos o crime de favorecimento pessoal, quando eu auxilio uma pessoa que esteja sendo procurada pela polícia a subtrair-se à ação da justiça, da polícia, ou seja, alguém que é investigado, alguém que é réu, alguém que já está com a ordem de prisão decretada, e eu colaboro, eu crio condições para que aquela pessoa, por exemplo, fuja. Eu entrego um carro, eu dou dinheiro, eu permito que aquela pessoa fique na minha casa, eu empresto um sítio, uma casa de praia que eu tenho, para que ela fique lá e não seja alcançada pela justiça, pela polícia. Lembrando que, nesse caso, eu estou auxiliando a pessoa. É um auxílio, daí o nome favorecimento pessoal. E temos essa regrinha do parágrafo 2º, em que estes parentes, nesta proporção, eles estarão isentos de pena. Aqui, claramente, o Código faz uma distinção, dizendo o seguinte, olha, se eu estou agindo assim, motivado por uma relação familiar, motivado por um vínculo familiar, eu não teria como exigir dessa pessoa que dissesse, não, eu vou entregar esse meu irmão, eu vou entregar meu filho à polícia. Seria, né, dentro de uma relação aí, pesando nos pratos de uma balança, desigual. Adriana, pode perguntar. Adriana, fique à vontade para perguntar. Desculpa, professor, eu tinha baixado a mão, estava falando aqui. Nesse parágrafo 2º, mesmo sendo combinado a pena de reclusão, os parentes ficam isentos de pena? Fica. Ou seja, aqui o que vale realmente é ter essa relação direta com o agente, né? Privilegia-se, como eu disse, a família e não o apego ou a observância das regras da justiça. Explicando de uma forma muito didática, é como se o Código Penal dissesse, cara, entre a justiça e a família, você vai ficar com a família. Agora, lembra que dentro desse limite, ascendente, descendente, cônjuge e irmão. Isso aqui exclui, por exemplo, primos, isso aqui exclui, por exemplo, tios. Ele está preso à linha direta, né, de ascendência ou descendência, cônjuge, que obviamente se estende isso ao companheiro no caso da união estável, e no caso do irmão, do colateral direto ali de primeiro grau. Tá? Vimos o patrocínio infiel, né, que ele vai estar previsto aí no artigo 355, com essa complementação do seu parágrafo único, que fala aqui em tergiversação ou patrocínio simultâneo. Nesse artigo 355, nós temos, portanto, 3 crimes, 3 figuras criminosas. O primeiro é quando ele trai na condição de advogado o dever funcional, lembrando que é uma conduta necessariamente dolosa, é uma conduta que só existe, só há na modalidade dolosa. Eu aqui estou traindo, ou seja, há uma confiança depositada no advogado, há uma relação de fidúcia, há uma relação efetiva de confiança,
e você trai isso aqui, né? Revelando informações à outra parte, revelando segredos ou provas para a outra parte, deliberadamente perdendo um prazo de um recurso, deliberadamente não apresentando provas que você poderia fazer. O crime se materializa no caput do artigo 355 com dolo, né? Se você perder um prazo por negligência, por descuido, por falta de competência, de controle, esse fato não é criminoso, ele pode ter um impacto apenas lá na esfera civil. Mariana, pode falar, querida. Bom dia, professor, com licença. Você pode repetir a diferença do favorecimento pessoal e real? Claro, o favorecimento pessoal, eu estou auxiliando a pessoa, não tem nada a ver com o produto do crime. Eu estou ajudando aquela pessoa a fugir ou a ficar escondida, né, para que ela não seja alcançada pela polícia ou pela justiça. No favorecimento real, lembra de real, de res, de coisa. Eu estou auxiliando aquela pessoa, mas de forma a garantir que ela permaneça com aquela coisa, com aquele objeto, com aquele dinheiro, com aquela riqueza que ela obteve com a prática criminosa. Então, por exemplo, se eu chego até você e digo, Mariana, eu estou sendo buscado pela polícia, há uma ordem de prisão contra mim, me empreste seu carro para eu fugir, e você faz isso, veja, você está auxiliando a mim, a minha pessoa, eu estou no favorecimento pessoal. Mas eu chego para você e digo, olha, Mariana, eu roubei um banco, está aqui R$200 mil que eu apurei com esse roubo, a polícia provavelmente vai até a minha casa, então guarda esse dinheiro para mim durante aí um tempo, para que a polícia não encontre. Veja, agora você está prestando um auxílio para que aquele produto do crime permaneça resguardado. Nesse caso, a gente vai falar de favorecimento real. A tua conduta está dirigida à proteção da coisa, do bem, e não efetivamente da pessoa. É por isso que o código ele isenta de responsabilidade criminal, ele dispensa de responsabilidade criminal o familiar apenas do favorecimento pessoal. Como se ele dissesse, não, tudo bem, eu entendo que você queira proteger aquela pessoa pelo vínculo familiar que você com ela possui. Agora, favorecer a coisa, aí eu já não entendo, aí já não rola, eu já não aceito. Né? Essa é a diferença. Qual é o foco da tua colaboração, da tua ajuda? Ficou claro? Consegui explicar, Mariana? Claríssimo, professor. Muito obrigada. Ainda no 355, veja que o parágrafo único traz outras figuras. Incorre na mesma pena desse artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa simultaneamente as duas partes ou sucessivamente. Lembra do que eu falei? Quando eu assumo como advogado de uma das partes, eu tenho que seguir com aquela defesa, com aquela representação judicial até o fim. Eu não posso trocar no meio do caminho. A outra parte me ofereceu mais dinheiro, a outra parte me ofereceu uma condição financeira melhor. Isso não vai efetivamente ser justificativa para que eu troque de lado. Porque no momento em que eu estou representando uma das partes, eu já estou ali a conhecer, a ter acesso a uma série de informações, a documentos, a um conjunto de provas que são efetivamente confidenciais, né? Que denotam aí uma fidúcia, uma confiança. Daí porque eu não devo trocar de lado. Tá? O 357 é o último daí dos crimes contra a administração da justiça que vale a pena a gente revisar aqui, que é o crime de exploração de prestígio. Ele não é nada mais, nada menos do que aquele crime de tráfico de influência que nós já estudamos lá nos crimes contra a administração da justiça, com um colorido diferenciado, com um colorido especial, que é efetivamente a pessoa a quem se dirige. Aí ele está falando em juiz, jurado, órgão do MP, funcionário, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, aqui eu estou sinalizando que eu tenho como influir, como influenciar
aquelas pessoas que guardam em algum tipo de relação com o judiciário. Então, eu peço, por exemplo, uma grana, dizendo que eu consigo convencer o juiz a sentenciar a teu favor, ou eu peço uma grana dizendo que eu consigo convencer aquele promotor a dar um parecer favorável à liberdade daquele determinado preso, né? Então, quando eu conheço lá o servidor da vara, eu conheço lá o secretário do tribunal, então eu consigo influenciar para que ele atrase um determinado ato, realize um ato de forma retardada, tudo isso eu estou vendendo aí, daí porque a doutrina chama esse artigo, assim como também o faz com o tráfico de influência, de vender fumaça. Eu estaria vendendo fumaça dentro desse cenário. Tá? Temos, agora, já voltando para os crimes contra a família, vou destacar aqui os principais. O principal da primeira etapa é o crime de bigamia, né? Lembrando que aqui pressupõe que há o casamento, efetivamente, existe o casamento formal, o casamento devidamente realizado com todas as formalidades do direito civil. Então, eu tenho ali, efetivamente, a realização do casamento. Então, aquela pessoa casada, formalmente casada, não houve mudança no status dela do casamento, ela não se divorciou, ela não anulou aquele casamento, ela não realizou, não teve, por exemplo, a extinção pela morte de um dos cônjuges, ela vai e casa com outra pessoa. Né? Lembrando que aqui eu tenho 2 casamentos, casamentos no sentido formal. Não se aplica a bigamia se você estiver falando de união estável, aqui é apenas o casamento. Então, o crime se caracteriza e se consuma no momento que aquele agente casado, sem ter desconstituído de alguma maneira aquele casamento, casa novamente. Tá? Diga, minha querida Marília, pode perguntar, querida, por favor. Professor, como você disse anteriormente, a união estável, né, ela não é relevante para o crime de bigamia, mas no entanto, se uma pessoa casada, né, que teve aí o casamento decorrente aí com o Código Civil, mas ele tem uma união estável com uma outra pessoa, ele pratica algum crime? Ele está aí efetuando? Não, ele poderia, né, até 2005, mas era uma questão muito polêmica por uma série de motivos, praticar o crime de adultério. Mas veja aqui, Marília, que ele foi revogado em 2005. Então, conduta criminosa ele não realiza. Né? Eu tenho aí, por essa situação, uma série de eventuais consequências no âmbito do direito civil, no âmbito do direito previdenciário. Por exemplo, existe uma discussão intensa no judiciário, isso já chegou até o Supremo Tribunal Federal, como é que eu repartiria a sucessão dessa pessoa, né, que tem uma esposa e vive com outra em união estável, as questões relativas ao direito previdenciário, à pensão, como é que ficaria em relação a essas 2 pessoas. Mas em relação ao direito penal, a conduta dele é completamente atípica. Não há qualquer tipo de conduta aqui que possa ser alcançada por ele em relação a isso. Até porque, veja, o crime de adultério, que seria o mais próximo que nós teríamos, foi revogado aí há 16 anos atrás, e era um crime de baixa eficiência, porque ele tinha uma redação, Marília, muito vaga. O artigo 240, quando estava válido e vigente, ele falava cometer adultério. E havia aí uma divergência muito grande do que se caracterizava à época como adultério. Tá? Mas, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, não. A conduta dele seria uma conduta atípica dentro desse cenário. Um outro artigo dos crimes contra a família que vale a pena a gente fazer uma revisãozinha é o artigo 242, dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho o de outrem, como o seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Né? Aqui é o que nós discutimos no dia da nossa aula, vocês devem se recordar disso, aquilo que nós nos acostumamos a chamar de adoção à brasileira, né? Quando eu, de alguma maneira, registro
aquele filho que não é meu filho biológico, não é meu filho natural, mas eu o registro como se meu fosse. Né? Nós temos aí a figura do artigo 242 dentro desse cenário. E, em relação aos crimes contra a família, os dois principais que eu queria a atenção de vocês para fins de prova é o 244, deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, ou ainda a terceira e última figura, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Então, temos aí essas três figuras que aqui a gente tem que lembrar que o foco do artigo 244 é essa assistência familiar, esse dever de assistência familiar que deve existir entre os membros de uma família, em que mutuamente devem se auxiliar dentro de uma lógica estritamente material. Aqui é garantir, na primeira figura, a subsistência, na segunda figura, a pensão, e na terceira figura, o auxílio dentro de uma situação emergencial concreta. Tá? E discutimos muito, né? Até chegamos a ter um debate interessante. Eu confesso que não estou me lembrando, mas alguém apresentou um entendimento diferente, mas a gente discutiu no 246 aquela questão do homeschooling, né? Que alguns defendem que ele deveria ser autorizado, outros entendem que o homeschooling não deveria ser autorizado, e nessa linha eu me filio, mas fato é que ainda não há previsão expressa, nem na legislação penal, nem na legislação civil, que autoriza o homeschooling, daí porque aquele pai ou aquela mãe que não garante a instrução primária, a instrução, estou tratando aqui especificamente em ensino fundamental a seus filhos, pode responder concretamente aí pelo crime do artigo 246. Poderá responder efetivamente pelo crime do artigo 246. Claro, veja que tanto no 244 nós temos no 244 e no 246 a figura de isenção de responsabilidade, quando ele fala em sem justa causa, por óbvio, se eu percebo que naquele caso concreto, se eu percebo que naquela situação concreta há uma justa causa, existe uma justa causa, eu poderia aí concretamente ter uma permissão, né, uma isenção de responsabilidade criminal dentro desse cenário. Tá? Guilherme, pode perguntar, querido, por favor. Professor, no caso, então, de os pais que dão aula aos filhos em casa, eles estão cometendo esse crime se os filhos estiverem na educação infantil, no ensino fundamental. Mas, se eles já estiverem, assim, para fazer o vestibular e tudo mais, e estudar em casa, mas não cometem... Guilherme, sim, a figura seria atípica, porque como o tipo penal fala instrução primária, né, e aí a gente tem uma redação original que falava em ensino primário, ensino ginasial e ensino científico, estaria fora da previsão, e aí você tem que lembrar de todas aquelas regras lá de penal 1, né, do princípio da legalidade, eu não posso estender efetivamente para criminalizar condutas através de analogia, e como a Marília muito bem destacou, essa idade ela é definida até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, entre 7 e 14 anos. Então, nessa figura aí, de ensino médio, né, ou de preparação, eventualmente para o vestibular, para o Enem, o que quer que seja, a gente já teria aí a exclusão da responsabilidade nesse caso. Queridos, era isso que eu queria revisar com vocês. Mais alguma dúvida? Esses dias que antecedem a prova, eu vou estar muito atento ao nosso grupo. Qualquer dúvida, manda pelo Uninfo Online, manda pelo nosso grupo de WhatsApp, para que vocês cheguem bem preparados na prova. Lembrando, no dia 19, né, na terça-feira, temos a primeira chamada, na quinta-feira que vem a segunda chamada, naquele mesmo formato,
que vocês já usaram na primeira prova, não custa sempre testar o acesso ao sistema prova fácil. Vai até o 249, Mariana, vai até o 249. Não custa testar o acesso ao sistema prova fácil sempre, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, falem comigo e falem também. Eu vou sempre reproduzir lá no nosso grupo aquele link lá do sistema prova fácil e aquela possibilidade que vocês têm de utilizar aquela salinha de apoio que a coordenação possui para atendê-los em relação a isso, tá? Então, fiquem tranquilos, a prova está muito bem equilibrada, vocês sabem que a minha prova é muito feita em cima do que eu já vi com vocês em sala de aula, então fiquem tranquilos, tá bom? Um ótimo resto de semana para vocês, um ótimo final de semana para vocês, e nós nos encontramos na semana outra para a devolutiva da prova. Um beijo grande a todos, qualquer dificuldade, qualquer coisa, me reportem, tá? Fiquem tranquilos, estudem bem e até a semana que vem.